Para que a gente entenda melhor um pouco como é que funciona na prática as emissões alfa e beta principalmente, vou fazer aqui com vocês dois exercícios, tá bom? O primeiro pede para que a gente identifique quais são os elementos químicos de origem, tá? Para que a gente identifique através dos processos de decaimento quais são os quem foram os elementos que deram, que foram originados, ou até mesmo a partir de que elementos químicos a gente está tendo esses processos de transmutação, tá bom? Recomendo que vocês dêem uma olhadinha, tá, no vídeo anterior, para que vocês possam entender qual é o efeito que cada uma dessas duas emissões vai exercer no átomo. Lembrando que quando a gente fala de reações químicas, reações nucleares, a gente está falando de processos que vão envolver mudanças no núcleo do átomo, certo? Bem, vamos começar aqui, né? A gente tem que partiu-se de um elemento químico que teve emissões de partícula alfa, né? E como a gente sabe, a emissão alfa ela vai fazer com que seja reduzida a 4 unidades de número de massa e 2 unidades de número atômico. Significa dizer que esse elemento químico foi originado de um elemento químico que possuía 84 de número atômico e 211 de massa atômica. Eu não sei o nome desse elemento químico, mas se eu for olhar na tabela periódica, eu vou ver que o elemento químico que possui número atômico 84 é o elemento químico de nome polônio, com símbolo PO, certo? Claro que no Enem vocês não vão consultar a tabela periódica, né? Nem há necessidade de decorar essas informações. Mas é importante saber fazer essas previsões. Por quê? Se o polônio emitir uma partícula alfa, essa partícula alfa ela reduz 4 unidades de número de massa e reduz 2 unidades de número atômico, ok? Próximo exemplo. A gente vai ter o elemento químico aqui de número atômico 94, o elemento químico de nome. Deixa eu só confirmar aqui o nome desse elemento químico. Plutônio, certo? E o plutônio, ele emitiu teve uma emissão aqui, que a gente não sabe de que natureza foi essa emissão. Mas o que a gente percebe é, o número de massa saiu de 239 para 235. E o número atômico saiu de 94 para 92. O que é que a gente percebe? Houve redução tanto no número atômico, número de massa, quanto no número atômico. Então significa dizer que a única emissão que provoca mudança no número de massa e número atômico é a emissão alfa. E a gente sabe que, como a redução foi de 239 para 235, foi apenas um mol de emissão alfa. Então significa dizer que nesse caso aqui o decaimento foi devido à emissão de radiação alfa, ok? Próximo exemplo, a gente tem o urânio, né? O urânio, ele deu origem, sofreu um decaimento, né? A gente sabe que quando é partícula alfa vai haver subtração e deu origem a um elemento químico, né? Se foi partícula alfa, significa que houve redução de 4 unidades, ou seja, de 238 passou para 234. E a modificação no número atômico vai ser de 92 para 90. E o elemento químico aqui em questão é inclusive o elemento químico que eu usei no exemplo para vocês, que é o tório, ok? Último exemplo aqui, a gente tem um elemento químico de número atômico 89, de nome actínio, né? O actínio teve uma emissão alfa, e a gente sabe que a emissão alfa reduz massa e número atômico. Então significa dizer que sai de 227 para 223. E o número de atômico, sai de 89 para 87. De acordo com a tabela periódica, o elemento químico que possui número atômico 87 é o elemento de nome frâncio, tá bom?
Então, só para frisar, né? Nesse exercício aqui, a gente só teve emissões de partículas alfa, tá? Mas nesse próximo aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar quais são as radiações que estão sendo emitidas nesse processo radioativo aqui, tá? Primeiro, a gente tem um elemento que a gente vai chamar de A, que tem o número de massa 216 e o número atômico 84. Esse elemento sofre uma transmutação e passa para número de massa 212 e número atômico 82. Houve mudança tanto na massa quanto no número atômico, então a gente sabe que a única emissão que faz isso é a emissão alfa, né? E nesse caso aqui foi apenas uma emissão alfa, então a gente coloca aqui 4 e 2 para lembrar a redução na massa e no número atômico. Em seguida, esse elemento sofre mais um processo radioativo, né? Sai de número de massa 212 para número atômico 212. Contudo, o número atômico sai de 82 para 83. Então, nesse caso aqui, a emissão é do tipo beta, porque a gente sabe que a emissão do tipo beta, ela é constituída basicamente por elétrons e faz com que haja a adição de uma unidade no número atômico, certo? Número atômico. Próximo processo. Esse elemento C, ele sai de 212 e permanece 212. Contudo, o seu número atômico sai de 83 para 84. Houve uma adição. E a única emissão que faz com que haja adição no número atômico é a emissão beta. Ok? Dando sequência aqui, a gente vai para o último processo radioativo que houve aqui, né? No caso, a massa sai de 212 para 208. Houve um decaimento aqui na massa. E também houve um decaimento no número atômico, de 84 para 82. Então, a única possibilidade aqui é uma emissão do tipo alfa. Ok? Vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá bem? Bons estudos!